Ei, ei, muito boa tarde, seja bem-vindo ao meu canal, que eu estou retomando depois de longos anos com ele parado. E eu gostaria agora de começar com vocês uma nova etapa em que a gente converse diretamente sobre assuntos mais transcendentais, porque esse momento da Terra exige. Precisamos construir estruturas internas que nos sustentem em meio a tantas transformações para que a gente tenha a segurança necessária. E quando eu falo segurança, é uma segurança interna, porque nesse aparente caos que nós estamos vivendo, iremos enxergar muitas estruturas externas serem destruídas. Mas é necessário que a gente tenha internamente o centramento necessário para passarmos pelo caos sem sermos levados por ele. Meu nome é Daniele Monjardim, sou psicoterapeuta transpessoal e há muitos anos eu já trabalho nessa área do desenvolvimento pessoal e espiritual. E o tema que hoje eu trago para conversar com vocês é como podemos encontrar Deus no caos. A vida, ela é um processo. E a nossa crença em Deus reflete muito do nosso caminho de maturidade espiritual. Tanto se fala em despertar de consciência, mas continuamos muitas vezes limitados em nossa crença num formato de Deus ainda muito infantil e que tira de cada um de nós a autorresponsabilidade diante do próprio caminho e do que nos acontece. E quando colocamos na conta de um Deus fora a força de escolhas para a nossa vida, e isso também é um processo de amadurecimento, muitas vezes nos perdemos com dúvidas, com medos, com desconfianças e até mesmo na falta de fé nesse Deus criado pelos homens. Então eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse processo de amadurecimento em relação à nossa relação com a divindade. Precisamos perder o medo de questionar essa divindade e de assumirmos o nosso lugar nesse mundo como seres ativos e participantes da nossa própria criação. Então, num primeiro momento, nós temos a necessidade de um Deus que nos dê segurança e proteção. Colocamos Deus na figura desse pai, ou da deusa dessa mãe, ou em algumas religiões e alguns caminhos espirituais, Deus na sua faceta materna e paterna, porque nesse mundo nós temos forças criadoras do universo. Então, dependendo daquilo que nós acreditamos, o lugar é esse, de um pai ou de uma mãe divina que nos protege e que nos sustenta, mas não é muito provável que a gente consiga entender o que ele pensa, né? E colocamos na cota dele a nossa salvação, como se ele fosse uma figura de divindade e a gente passa a acreditar em pecado ou em salvação. Nesse aspecto da divindade, como que a gente fica quando tragédias e desconstruções acontecem de uma hora na nossa vida? A gente se revolta contra essa divindade? Será que nesse estágio de amadurecimento, de infância espiritual, esse Deus nos sustenta para termos segurança na vida? Porque a fé, ela precisa nos dar embasamento com todos os nossos atributos. E nós somos seres conscientes, nós somos seres racionais, nós somos seres inteligentes. Então, uma fé que nos dê estrutura, ela tem que sustentar todos os nossos atributos e habilidades. Ela não pode ser um conto da carochinha em que na hora da dificuldade a gente se apegue a algo que a gente nem sabe muito bem o que é. Então, passamos desse caminho a um papel que já é um progresso de um Deus legislador. Existe uma certa coerência, talvez, nos seus princípios, nas suas leis, mas o problema de quando estagiamos nesse lugar de Deus legislador é que a gente vai por um caminho muito de julgamento do que é certo, do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso, e ele passa também a limitar as nossas próprias experiências porque tememos
não cumprir essa legislação. E ele ainda continua um Deus legislador capaz de nos remeter para um lugar bom ou para um lugar ruim, de acordo com as nossas ações nesse mundo. Mas isso ainda também é parte de um processo de amadurecimento espiritual. Tal qual uma criança que precisa de um pai que segure a mão, que dê a sua proteção, e depois um pai que seja firme na sua adolescência, nós depois passamos a uma figura de pai que já nos deu uma certa sustentação e um certo embasamento, mas agora ele se torna um pai mais amoroso, em que possa se dialogar de certa forma. É um terceiro estágio de um Deus que passa a ser uma presença amorosa no coração das pessoas. Nessa fase, nos abrimos para uma relação melhor com a divindade, em que a gente começa a perceber as outras pessoas como partes de uma mesma família espiritual. E nessa fase de amadurecimento, nós temos pessoas mais idealistas, pessoas que se mantêm abertas para amar e serem amadas. Começamos a sair daquele padrão de julgamento rígido, de certo ou errado, de a pessoa ela está no meu caminho ou não está mais no meu caminho, e começamos um movimento de abertura para chegarmos a um quarto estágio, em que Deus ele passa a ser neutro e imparcial. O conhecimento ele passa a ter um lugar de importância porque abrimos a nossa mente para compreender, para entender, para questionar, para perdoar. Aumentamos a nossa tolerância, porque vamos entendendo que isso tudo faz parte de um caminhar, faz parte de um processo, em que nesse processo já nos abrimos ao amor no estágio, numa relação amorosa no estágio anterior, entendemos que existe um princípio amoroso organizando todo esse caos, mas ele começa a ficar imparcial, não existe privilegiados. Deus é neutro e ele não está aqui para nos julgar. Então, para que será que existe essa divindade? Onde a gente encontra essa divindade? E começamos a fazer esse movimento de uma busca mais profunda em termos dessa relação com a divindade. A gente percebe nesse estágio que bem e mal são facetas de uma mesma força da natureza. A criação e a destruição, a luz e a sombra, a dualidade necessária para os contrastes que fazem a nossa consciência despertar, expandir, sem se fechar em caixinhas de limitações. A nossa relação com Deus começa a se modificar. A gente o vê com mais simpatia, sem medo, e percebe que ele nos vê da mesma forma, a gente sente dessa mesma forma. E aí vamos para um quinto estágio, em que Deus ele passa a ser uma fonte criadora, uma fonte criativa, ele permanece um mistério. A divindade continua sendo um mistério, mas não temos medo de explorar esse mistério. Não temos medo de um julgamento. Compreendemos como uma força imanente que nos leva a uma busca espiritual mais verdadeira e mais sincera, porque percebemos que essa divindade permeia a sustentação da nossa força de vida e de integridade. Nós não nos contentamos mais com verdades absolutas, mas abrimos a nossa mente para novos caminhos, nossas verdades, para repensar caminhos. São fases de um processo que nos leva para um outro patamar. Deus, ele passa a ser percebido como assombro, como um encantamento, com um deslumbramento diante da grandeza da vida que tudo integra e compõe. No campo das inteligências, e eu trabalho muito com as inteligências física, emocional, mental e espiritual, aqui é a área da inteligência espiritual. Quando nós começamos a viver momentos de silêncio, dessa busca espiritual honesta,
nós começamos a viver estágios de verdadeiro maravilhamento, porque a inteligência espiritual, ela nos leva à busca de um sentido e de um significado para todas as etapas da nossa vida que nos preparou para a etapa seguinte. Então a gente olha para trás e consegue ver um encadeamento tão perfeito que a gente ainda não entende o que é Deus, mas a gente fica maravilhado com a inteligência da vida, que fomenta a vida, que nos impulsiona para o nosso melhor, para o nosso engrandecimento. Ele permanece esse mistério, mas a gente percebe o invisível fazendo parte da nossa vida visível. Nós percebemos e descobrimos um mundo sutil repleto de significado. E o significado, ele vem de diversas formas. Desenvolvemos habilidades, dons, competências que são naturais, muito embora boa parte da humanidade julgue como algo sobrenatural ou paranormal, mas faz parte da nossa humanidade. Todas essas experiências, elas passam pelo nosso cérebro. Todas passam por uma faceta muito humana, mas que só se manifestam quando há permissão da nossa parte, quando há atenção da nossa parte, porque dizem respeito a uns recursos mais sublimes da nossa alma. E aqui entramos num caminho de disciplina, de busca espiritual, um caminho de verdadeira espiritualidade, que pode passar por alguma religião ou não. Muitas vezes, nos caminhos religiosos, nós não encontramos essa faceta da divindade, porque são tantos dogmas e tantas regras e tantos limites e tantas obrigações que as pessoas não têm nem um tempo verdadeiro para buscar esse Deus interno. Porque o Deus interno, esse reino, ele é interno. Ele é uma dimensão da consciência que a gente precisa aprender a interagir. E aí, nós vamos para um outro estágio, em que a gente percebe o divino em toda parte. A gente não sente necessidade de julgar as pessoas ou de separar santos dos pecadores, muito embora eu, particularmente, me dou o direito de, mesmo entendendo que eu e o outro somos uns, tem uns que eu quero a distância. Porque existem pessoas que são tóxicas, mas a gente entende, não julga. A gente escolhe, mas escolhe com base no amor que a gente sente por nós. E que em determinados momentos a gente sabe que no estágio evolutivo em que determinadas pessoas se encontram, é preciso que a gente as mantenha à distância para a nossa própria integridade emocional, mental e espiritual. Nisso não há um julgamento, há um entendimento. E há muita diferença entre um e outro, porque quando eu julgo eu me sinto melhor, eu me sinto superior ao outro e aponto o dedo na direção do outro. E nesse estágio de amadurecimento espiritual, em que a gente sente essa divindade presente em tudo, na vida e em todos, a gente não se sente melhor nem pior que o outro, porque somos todos parte de uma grande teia cósmica, em que existem pessoas que estão à frente de nós, dentro desse processo de expansão de consciência e de nível de consciência, e pessoas que estão na retaguarda, mas faz parte da lei da natureza o encadeamento entre todos nós, em que os que estão à frente colaboram com os que estão na retaguarda, que por sua vez tem os que estão na sua retaguarda, e assim vai, porque a fraternidade é lei universal. Quando você verdadeiramente vive Deus, você abre mão do julgamento, porque onde há julgamento não há amor. Amor é entendimento, amor é aceitação, amor é integridade, amor é firmeza. Amor não é fingir para agradar, nem passar a mão na cabeça daquilo que você não concorda. Que seja a nossa palavra sim, sim e não, não. Que a gente saiba viver com valores, sem julgamentos, mas com uma coerência entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente expressa no nosso dia a dia. Deus, ele deixa de ser uma projeção e passa a ser uma realidade.
todo esse caminho, ele é um processo. Ele é um processo de busca espiritual e nós somos esses buscadores. É necessário tirarmos Deus da literatura e trazermos Deus para a nossa experiência. Uma experiência, uma percepção sentida e vivenciada por um caminho que ele é repleto de sinais que vão sendo percorridos a partir do nosso caminhar com as nossas experiências, do desenvolvimento das nossas faculdades, dos nossos potenciais, das nossas habilidades. Quando experienciamos essa realidade, ainda que por alguns momentos, a vida ela se modifica por completo. As nossas perspectivas e as nossas relações se modificam. Vivemos sem medo, em absoluto estado de confiança, não de que Deus vai fazer algo por nós, mas com a confiança de que nós somos deuses. Tecemos a relação com a própria vida, com responsabilidade, com o entendimento das leis universais que nos regem, com a coerência entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos no nosso mundo. O nosso ego, ele é reconhecido como uma força de realização, mas não apenas para a nossa individualidade, mas ele se torna algo cósmico, um ego integrado à nossa consciência divina que o direciona, porque a nossa consciência divina está integrada ao grande mistério que é Deus. Nesse estado de inteireza, nós saímos da sensação de separação entre Deus e nós. Nós vivemos aquele estado que Jesus falava, eu e o Pai somos um, porque nós sentimos essa experiência. E toda a vida muda de significado quando vivemos dessa forma. É necessário nos permitirmos essas experiências, porque os sinais, eles vão aparecendo na medida em que a gente vai caminhando, mas muitas vezes os nossos olhos estão tão fechados e limitados por experiências que precisam ser confirmadas pelas caixinhas que nós nos colocamos, que perdemos a nossa capacidade de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e corações para sentir. Eu sigo e sinto no fundo do meu coração as verdades que vêm das palavras de Jesus. Não desse Jesus que criaram, que aqueles que seguem dão o nome de cristianismo. Muitas vezes esse cristianismo, ele foi a justificativa para muitas mortes, para muitas perseguições e ainda é para muitos julgamentos. Eu participei de muitas crenças cristãs, de muitos caminhos religiosos cristãos ao longo da minha vida e foi onde eu mais tomei pedrada na minha vida. Hoje eu tenho esses mesmos caminhos, utilizo as ferramentas, mas eu digo que eu sou uma pessoa destituída de um único caminho. Eu digo que eu sou de todas, eu não sou de nenhuma, porque eu me concedo a liberdade de pensar com a minha própria cabeça. Não estou aqui julgando religião nenhuma e nem tenho a pretensão de convencer vocês de coisa alguma. O meu objetivo é apenas levá-los a uma reflexão para que não tenham medo de questionar a própria fé. Não tenham medo de dialogar com esse Deus e questioná-lo naquilo que vocês acreditam, não para deixar de crer, mas para sair de um determinado patamar e poder alçar outros em que a grandeza de Deus se manifeste na sua vida através de experiências vivenciadas. Porque no momento da prova, no momento do caos, no momento dessa transição planetária que nós estamos vivendo os seus instantes finais e que vamos ver muitas coisas e crenças serem desconstruídas para que vocês não se sintam perdidos, porque Deus está no interior de cada um de nós. Nós somos deuses, disse Jesus. Tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Mas Deus não vem com a aparência exterior. Deus é um estado de consciência que nós conseguimos sentir
permanecer conectados e nos firmar na vida, e ele é interno. Então, olhem para dentro, encontrem essa divindade internamente. Mais do que fazer pelo outro, o importante é ser, ser. Porque Deus a gente só percebe através do nosso ser, da nossa inteireza, da liberdade de pensar, da liberdade de expressar, da liberdade de amar, sem julgamentos. Esse é o meu convite para vocês no dia de hoje e o convite também para que sigam comigo nos próximos vídeos, deixando aqui o que você pensa. Falo tudo isso com muito respeito e muito carinho a todas as religiões. Como eu disse, eu passei por diversas delas. Eu acho que a única que eu ainda não estagiei para aprender foi a religião de Maomé, né, os muçulmanos, porque realmente eu não tive a oportunidade de conhecer ainda essa religião. Porque eu sou uma buscadora espiritual. Eu gosto de vivenciar, de experimentar e chegar à minha própria conclusão. E vejo em toda a humanidade uma unidade. E é isso que movimenta o meu ser. A integração das diferenças. Porque em algum lugar existe essa integração. E não é no nível material em que o nosso ego fica à frente e que a gente se fecha em verdades absolutas, mas quando a gente tem a coragem de expandir a nossa consciência, o nosso coração, olhar acima das diferenças e sentir essa integração, respeitando as diferenças nas suas individualidades. Somos todos membros de uma família cósmica universal que tem sede fora daqui. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de vocês.